Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero ter encontrado todos bem, né? Depois desse tempo todinho, ainda, né, a coisa se complicou. Nós ainda não podemos retornar às aulas, quantos meses já. E na medida do possível a gente vai aí, né? Mandando as atividades. Fazia já um bom tempo que eu não estava gravando esses vídeos, porque estava com dificuldade aqui, né, no aplicativo para gravar os vídeos, mas assim, usando os recursos de mandar atividade, e não é fácil para ninguém, né? Não é fácil nem para mim, nem para vocês também, é uma dificuldade só, mas a gente vai, né, fazendo na medida do possível. Pois bem, resolvi gravar esse vídeo com essa aula hoje, né, porque é um assunto muito interessante que a gente está encerrando e posteriormente eu vou mandar um formulário para vocês, né? Tem que ter algo para poder avaliar, tá? Então, eu estou dando uma revisada, vou dar uma revisada nesse assunto da Primeira Guerra. Eu sei que mandei alguns vídeos a semana passada, a outra semana, né? Não fiz nenhuma aula semana passada por aquele motivo de vocês não terem mandado muitas respostas para mim, então eu entendi que muita gente faltava fazer, dei mais um tempo, mas próxima semana eu estarei enviando um formulário para que vocês possam responder, tá certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão aí do formulário. Pois bem, eu vou dar uma repassada aqui, né, nessa aula da Primeira Guerra Mundial, porque é um tema muito importante para vocês. É uma aula de extrema importância, né, que vocês precisam ficar por dentro, como também os outros assuntos, né? Isso na sala de aula eu passava aí umas 3 a 4 aulas explicando esse assunto, que era muito mais diferente, né? Pois bem, né? A Primeira Guerra Mundial, como a gente está vendo aqui, ela durou 4 anos, né? Ela começou em 1914, 1918. E para poder ela acontecer, né, uma série de fatores contribuíram para isso, que vocês já analisaram naquele vídeo que eu passei. Espero que vocês tenham gostado daquele esquemazinho, né, que eu passei para vocês entenderem melhor a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu em 1914, 1918 e tudo aconteceu, né, na Europa, né, ela é uma guerra que teve a sua localização geográfica na Europa, mas estendeu para outros países, né, nos outros continentes também, inclusive o Brasil teve participação na Primeira Guerra Mundial. Mas o contexto em que vivia a Europa é o que vai nos dar a entender por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês viram comigo a Belle Époque, né? Como vocês estão vendo aí, que o que nada mais era do que um período de paz, um período de harmonia, um período de crescimento na Europa, onde as nações estavam vivendo bem, crescimento econômico, né? A sociedade estava vivendo melhor, participando de lugares antes que não era visitado por todas as pessoas da Europa, né? Lugares que antes as pessoas não frequentavam. Então, a classe média, né, e a classe média alta da Europa, né, frequentava essa riqueza, esse luxo, né, que estavam vivendo a Europa nessa época. Né? Então, foi um tempo de prosperidade, podemos resumir assim. Aliado a isso, né, aqui vocês estão vendo, né, as pessoas em festividades, em cafés, em bares, né, na vida, né, assim, luxuosa. Tá? Além disso, né, dessa bela época, dessa prosperidade, né, estava acontecendo na Europa, né, a questão do imperialismo, né? Ou seja, alguns países eles estavam fatiando o mundo em colônias, ou seja, estavam colonizando, principalmente a África, como vocês estão vendo aqui. A África ela foi dividida, né? Muito dividida
entre esses países. Então, dois países eram protagonistas nisso aí, a Alemanha e a Itália, que estavam, né, colonizando. Então, isso aqui era uma corrida imperialista, já é um tema, né, o imperialismo. Né? Além disso, né, do imperialismo, existia o que também? Um outro degrau da escada que levou até que levou até a Primeira Guerra Mundial, a paz armada. Né? E vocês viram comigo, vocês já, pelo vi as respostas de vocês dos resumos, né? A paz armada, né, vocês entenderam bem, que é aquele período em que as nações estão em paz, mas estão se armando, né? Estão se precavendo para um possível futuro, né? Então, estava todo mundo bem, estava a economia crescendo, prosperando, mas eles estavam se armando, né? Então, algum objetivo tinha posteriormente a isso. Por que eles estavam se armando? Então, essa é a paz armada. Cada nação estava, né, até lucrando, né, com a indústria bélica, a indústria de guerra, né? As pessoas estavam trabalhando, né, para a nação, produzindo armamentos e munições, tá? Então, juntando isso, né, a questão do imperialismo, que era essa corrida por, né, colônias fora do seu país, outras terras, também teve o nacionalismo aí, né, juntando tudo isso, esses ingredientes aí. O que era o nacionalismo? Era aquele amor exacerbado pela sua nação. Cada um queria defender a sua nação e queria que sua nação crescesse mais do que a outra. Então, isso fez com que também, né, criasse no coração, na vontade daquela população, né, a vontade de que seu país prevalecesse, principalmente nos governantes. Também o pan-eslavismo, né, é uma consequência disso, é uma questão do nacionalismo. O que era o pan-eslavismo? Os países eslavos, né, os países da Península do Balcã, né, que não queriam que são esses países aqui, ó, não queriam que suas nações, que seu povo não se misturasse com outras nações. Então, isso é um nacionalismo puro, uma questão de nacionalidade. Não queria a mistura das nações, do seu povo. Então, juntando tudo isso aí, né, além do mais, né, a questão da Itália, certo, que perdeu, né, algumas possessões para o Império Austro-Húngaro, né, e o pan-germanismo, que já estava vigente, ou seja, a Alemanha, né, a Alemanha que queria se prevalecer, né, já estava se destacando no cenário europeu. Aí vem o revanchismo francês. O que é o revanchismo francês? Né? A França sempre teve uma inimizade muito grande com a Inglaterra, né? Com a Grã-Bretanha, o Reino Unido, aqui, tá? Então, isso vai vir à tona agora, na Primeira Guerra Mundial. Né? Isso vai vir à tona com essa questão do nacionalismo, com essas questões aí. Então, formou-se com tudo isso aí, né? Houve a política de alianças, ou seja, começaram a se aliar, começaram a fazer os grupinhos, né? Começaram a fazer os grupinhos, políticas de aliança. Então, formou-se, né, dois grupos, que vocês já devem ter lembrado aí dos esquemas que a gente passou dos vídeos. A Tríplice Aliança, certo? Composta pela Alemanha, ao Império Austro-Húngaro, certo? E a Itália, certo? A Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, que aqui está com outra cor, mas eu vou explicar depois, tá? E, em contrapartida, a Tríplice Entente, né? As duas partes que estavam divergentes, que era composta pela Inglaterra, por Grã-Bretanha, tá? O Reino Unido, vocês vão ouvir falar também assim, que é a mesma coisa, a França, certo? E posteriormente a Itália, que, como vocês estão vendo aqui, ó, a Itália ela estava aqui, tá bom?
começou na Tríplice Aliança, mas depois ela virou a casaca para o outro lado, e foi para a Tríplice Entente. Então, depois ela, por isso que aqui está de marrom, né? Os aliados, tá bom? E, posteriormente, a Rússia também estava aqui, a Rússia também estava na Tríplice Entente, e ela só vai sair no final, quase no finalzinho da guerra, em 1918. Tá? Então, juntando esses dois grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, então estava formada aí a política de alianças, certo? Com todas aquelas prerrogativas que eu já falei para vocês. A questão do nacionalismo, a questão do pan-eslavismo, a questão da paz armada, certo? Então, tudo isso, né, resultou em que o motivo, o estupim, né, da guerra. E o que foi o estupim da guerra? A morte, né, do representante do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, que foi assassinado, certo? E isso deram a culpa, né, a um país basco, a Sérvia, certo? Então, resultou em quê? No estupim da guerra. Foi como se assim, acendeu o estupim para a bomba estourar, né? Então, começou a guerra, começou um movimento de guerra, certo? E a primeira guerra, após a morte do representante austro-húngaro, né, que deu motivo a essa guerra, aconteceu da seguinte forma, né? Ele foi assassinado em Sarajevo, a capital da Bósnia-Herzegovina, por um jovem pertencente ao grupo nacionalista da Bósnia, que lutava pela terra dos eslavos do sul, ou seja, a Iugoslávia. Então, a Bósnia e a Herzegovina, né, tinham sido ocupadas pelo Império Austro-Húngaro e anexadas em 1908. Muitos bósnios, particularmente os sérvios, não aceitavam a ocupação, preferindo a unificação com a Sérvia. Então, isso gerou essa insatisfação, tá? Aí a guerra acontece e ela vai acontecer em duas fases. A primeira fase, né, que é a guerra de movimento, ou seja, que não era uma guerra parada, era uma guerra que o inimigo ia atrás do inimigo. Eu sempre comparo assim, né? Como a gente está caçando, né? Caçando no mar. Então, a guerra de movimento é aquela em que você vai atrás da caça, vai atrás da rolinha, por exemplo. Tá? Você não fica estático no campo. E a outra fase, né? Ela se deu pela a guerra, né? De trincheira, tá? Aqui, ó. A segunda fase foi a guerra de trincheiras, que aqui, né, eu vou dar como exemplo quando se faz uma tocalha para esperar a rolinha chegar. Geralmente se faz a tocalha perto de uma bebida de água e espera a rolinha chegar para matar. Então, você está entrincheirado, você está na tocalha, esperando. Não era uma guerra de movimento. Os inimigos não iam atrás um do outro, eles ficavam esperando. Tá? Então, a primeira fase é a guerra de movimento, e depois houve, né, a segunda fase, que foi a guerra de trincheiras, certo? Uma outra coisa, aqui vocês estão vendo as trincheiras, como era muito difícil, se tivesse mais oportunidade, porque o tempo aqui é limitado, senão o vídeo fica grande e não dá para o YouTube, eu colocar no meu canal no YouTube, tá? Quando é muito grande assim, eu ia mostrar outras imagens, ia falar mais sobre as trincheiras, né, que é um caso à parte. Eles passavam meses, né, dentro das trincheiras, sem a mínima condição higiênica possível para um homem sobreviver. Então, onde eles defecavam ali mesmo eles se alimentavam, ali mesmo morria pessoas e ficavam apodrecendo ali mesmo. E eles tinham que conviver, né, com essa realidade das trincheiras. Era horrível, em meios a ratos, né, uma infinidade de insetos, então chuva, né, então era uma coisa horrível. E eles ficavam meses, né, ali entrincheirados, os soldados. Então, o final da guerra, né, acontece em 1918, vocês estão vendo aí, ó, trincheiras, né? E aqui até fala da terceira fase, né? Nessa literatura aqui a gente coloca a terceira fase, que é
Primeiro ano dessa nova fase, ocorreram dois fatos decisivos para o desfecho da guerra. A entrada dos Estados Unidos, é quando os Estados Unidos entram no final do conflito, e a saída da Rússia. A Rússia sai por questões que dentro da Rússia, a gente vai ver agora no próximo assunto, né, vai acontecer uma revolução e a Rússia vai sair da guerra. Então, quando a Rússia sai, os Estados Unidos entram, isso foi decisivo para que a guerra tivesse um fim. Esse apoio tem uma explicação simples. Os americanos tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno, ou seja, os Estados Unidos tinham investido dinheiro e queria, né, que ganhar o dinheiro de volta. Né? Ele queria que ganhasse a guerra para que ele pudesse receber o seu dinheiro de volta. Outras nações também se envolveram na guerra, Turquia, Bulgária juntaram-se à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil, Canadá e Argentina colocaram-se ao lado da Entente. A saída da Rússia da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk está relacionada à Revolução Socialista, como eu já falei, que ocorreu lá na Rússia, e é o nosso próximo assunto. A Alemanha jogou sua última cartada, avançando sobre a França antes da chegada dos norte-americanos à Europa. Entretanto, os alemães foram novamente detidos na segunda Batalha de Marne e forçados a recuar. A partir desse recuo, os países da Entente foram impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos. Então, a Alemanha ainda resistia quando foi sacudida por uma rebelião interna que forçou o imperador Guilherme II a abdicar em a questão da guerra civil, né? A guerra interna, né? Assumindo o poder imediatamente o novo governo alemão, substituindo a monarquia pela República de Weimar, que aí vai dar motivo para a Segunda Guerra Mundial, né? Que uma puxa a outra. Essa República de Weimar, né? A questão de Hitler na Alemanha, que vai dar ênfase para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, nessa fase aí, a gente está vendo que a Alemanha saiu perdedora da Primeira Guerra Mundial, certo? A Tríplice Entente, quem ganhou no desfecho final, né? A Tríplice Entente, derrubando os aliados, que era a Alemanha, né? E o Império Austro-Húngaro, ok? A participação do Brasil também aconteceu, né? Eu vou passar isso aqui adiante, né? Ele participou, o Brasil enviou, né, tropas do seu exército para combater na guerra, e eu quero agora chamar a atenção para o final desta guerra e um tratado que aconteceu, chamado Tratado de Versalhes, né? O que foi isso? Foi um acordo, uma reunião feita no pós-guerra, depois da Primeira Guerra, para resolver as questões que tinham ficado pendentes, né, na Primeira Guerra Mundial. E que questões foram essas? O que era que ia acontecer com aqueles países que tinham perdido a guerra? E com a questão dos países eslavos, né, que estavam, né? Então se uniu, unificou alguns países, né? Aqui, a Alemanha foi obrigada a devolver os territórios da Alsácia-Lorena para a França, que antes, né, a Alemanha tinha tomado da França. E a Alemanha, no Tratado de Versalhes, foi o país que mais sofreu cláusulas. Ela foi proibida de ter exército, ela foi proibida de ficar com algum território que ela tinha conquistado, né? Então, foram muitas cláusulas que deixou a Alemanha, impôs sobre a Alemanha, né, essas cláusulas, né, essa culpa. Ela foi a principal culpada da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Versalhes, certo? Então, pessoal, assim a gente termina, né, a nossa explicação aqui. Espero que você tenha ajudado, né, a cada um de vocês a entender melhor esse grande assunto que é a Primeira Guerra Mundial, porque vai fazer vocês entender, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, né, vai fazer vocês entender também a questão da Revolução Russa. Então, é um tema que dá ênfase para outros, ok? Então, eu vou pedir a vocês, só para a gente finalizar, né, com a aula dessa semana, além desse vídeo que vocês vão assistir, que vocês façam um mapa conceitual, certo? O que é um mapa conceitual? Vocês pegar, né, colocar o título e colocar algumas
temas desse assunto, subtemas desse assunto. Tipo, você coloca o título, Primeira Guerra Mundial, e aí você vai colocar, né, as causas, por exemplo, Belle Époque, o que foi? Aí você resumidamente explica lá no você faz até em quadradinhos, tá? Esse esquema, um esquema em retângulos e vai colocando Belle Époque, né? Aí coloca o nacionalismo, a paz armada, certo? O pan-eslavismo e vai explicando e coloca, né, a guerra de trincheiras, a guerra de movimentos, a guerra de trincheira, né? E coloca, pode até colocar também o estupim da guerra, né? Que foi a morte do Francisco Ferdinando. Coloca esses temas, não é um resumo, entenda, é um mapa conceitual. Vocês vão colocando os subtemas e vão explicando um pouquinho em retângulos, né? Fazendo aquele esquemazinho assim para fixar melhor, ok? E colocando também a questão do Tratado de Versalhes. E aí vocês vão me mandando no grupo. Um abraço a todos e até a próxima aula.